Lábios, preenchimento de lábios. É uma questão que sempre vem ao dermatologista. Doutor, eu quero o teu lábio e traz uma foto, quero ficar com esse lábio. Existem aqueles lábios da moda, aqueles lábios evertidos, lábios volumosos, e às vezes aquele lábio não tem nada a ver com aquela pessoa. Então, discutir as técnicas de preenchimento e as limitações decorrentes de cada caso é a função do profissional que está acolhendo esse caso. E muitas vezes o desejo do paciente vai desencontrar a própria personalidade, o perfil do paciente, a relação que ele tem da boca com o nariz, com o resto do rosto e mais profundamente com o próprio sorriso. Então, analisar o lábio estático e em movimento, a pessoa sorrindo plenamente, é uma missão absolutamente necessária. O lábio pode ser corrigido de várias maneiras. Às vezes é só a parte da periferia, onde você faz realmente só para ele ficar um pouco mais projetado. Às vezes o vermelho do lábio, que você quer dar volume, e às vezes até mais internamente, para fazer com que esse lábio se projete de uma maneira mais importante. Mas talvez a coisa mais importante é decidir para cada caso aquilo que combina com o resto do rosto. Então essas receitas, essas fórmulas de que eu quero ter um lábio assim ou assado, isso está fora totalmente do contexto. O que precisa ser mantido normalmente é a relação do lábio superior com o inferior. Existem medidas bem especificadas e nós, enquanto profissionais, sabemos fazer isso bastante bem. Mas de uma maneira bastante simples, aquilo que é importante é a relação do lábio superior com o inferior, que normalmente o inferior precisa ser um pouco mais volumoso do que o superior, para dar sensualidade e umidade para esse lábio. Uma outra questão que a gente usa muito são aqueles lábios que são desidratados, então aquele lábio que vive seco. Existem hoje em dia produtos capazes de atrair água para esse lábio, produzindo um efeito de hidratação. É um efeito que a gente chama de efeito gloss. Ele vai dar essa hidratada sem significar volume. Uma outra questão que muitas vezes está sobre o lábio, mas não é bem o lábio, é a questão do código de barra. Então, muitas vezes a mulher, ela não quer aumentar o volume do lábio, mas ela passa batom, o batom escorre nesse código de barra. É feio mesmo. Então, existe uma maneira de você corrigir com as técnicas de laser, fazendo de fato uma ablação em cima dessa área, ou eventualmente pequenas doses de toxina botulínica que vão evitar que esse movimento se faça de maneira muito contínua, e o preenchimento e a hidratação dessas linhas do código de barra vão ajudar a corrigir o código e muitas vezes projetar um pouquinho o lábio de uma maneira bastante harmônica. Então a avaliação segura, individualizada e harmônica é o primeiro olhar sobre esse lábio. Qual produto vai ser utilizado e quanto ele vai durar nesse lábio é uma outra condição bastante importante e tem que ser discutida com cada paciente. O mais importante é que toda a naturalidade e toda a segurança desse procedimento seja mantido, e isso depende, claro, de uma boa escolha também do profissional que vai projetar esse lábio. O lábio é muito importante, ele é bem o centro do rosto, ele pode causar um impacto positivo, assim como pode ser um impacto de envelhecimento. Aquele lábio muito exagerado, a pessoa está buscando o rejuvenescimento e o que ela vai acabar conseguindo, às vezes, é o envelhecimento. Então, discutir cada caso, projetar corretamente, aí sim, aí é possível você ter sexualidade, sensualidade e beleza.